Bom dia a todos. Bom dia, senador Vicentinho Alves, presidente da comissão, demais colegas de mesa, Fernando Santos, Milton Costa, meu colega Ricardo Catanã. Prazer estar aqui, mais uma vez, representando a Secretaria de Aviação Civil, aqui nessa subcomissão criada com um foco bastante específico e muito importante de debater questões de aviação civil. São uma sequência de audiências que têm sido muito produtivas. Para a gente é um prazer estar aqui, estar discutindo esse tema do táxi aéreo. Eu vou tentar, na minha apresentação, ser bastante breve, principalmente na parte mais introdutória, de contexto institucional, para depois falar um pouquinho mais sobre a questão do táxi aéreo em si, políticas públicas, a importância do táxi, e deixar também tempo suficiente para debates, para perguntas. Então, dando sequência, se puder passar o slide, falando um pouco da transição. Houve, nesses últimos anos, uma transição gradual para uma nova ordem institucional no setor de aviação civil, instituída aqui pelo Congresso. Então, em 1999, foi criado o Ministério da Defesa, por meio da Lei Complementar 97, e desde então já estava prevista a criação da ANAC, nessa lei. Em 2005, foi aprovada a Lei 11.182, que cria a agência, que foi instalada em 2006, por meio do Decreto 5731. Foi um marco muito importante no novo arranjo institucional que o governo se vale para enfrentar as questões de aviação civil. E em 2011, agora bastante recente, no ano passado, acho que veio um marco também muito importante, que completa, de certa forma, esse marco institucional, que é a criação da Secretaria de Aviação Civil no âmbito da Presidência da República. Foi por meio de uma MP já transformada na Lei 12.462. Então, o modelo institucional que nós temos hoje, resumidamente, é isso, vinculado à presidência, a Secretaria de Aviação Civil como órgão responsável pelas questões de políticas públicas e planejamento, um elo bastante importante de coordenação e articulação governamental. Quem tem familiaridade com o setor sabe quantos órgãos e quantos agentes privados também estão envolvidos nessa operação, não só o que está mostrado ali de Ministério da Defesa e o lado da aviação civil com o Infraero, ANAC e SAC, mas também os demais órgãos que atuam nos aeroportos, Polícia Federal, Anvisa, Receita Federal, as próprias empresas aéreas, temos a figura da autoridade aeroportuária, tem uma infinidade de agentes trabalhando, e como é uma indústria que funciona em rede, com muitos elos, é muito importante essa coordenação. Então, esse é um papel que a SAC, ao ser criada, se propõe a estar fazendo. Ademais, questão de plano de outorgas, execução de convênios. Hoje se fala muito como a Infraero como o operador aeroportuário, mas a Infraero, vou falar aqui antes do cenário de concessões, opera 66 aeroportos de 720. Então, apesar de ser uma expressão muito grande em termos de volume de passageiros e carga, esses 66 representa aproximadamente 97% do volume de passageiros e aproximadamente 99% do volume de cargas. Existem também os outros, que não são esses 66, que completam os 720, que são também muito importantes para a integração nacional. São aeroportos muito utilizados, especialmente por empresas de táxi aéreo, que dão uma maior capilaridade ao setor. Então, é um lado também que não pode ser esquecido. Vinculados à Secretaria de Aviação Civil, tem Infraero, principal administrador e operador aeroportuário, empresa pública, a Agência Nacional de Aviação Civil, aqui representada também, responsável pela regulação técnica e econômica do setor e pelas fiscalizações, um setor bastante intensivo em necessidade de fiscalização, dada a premência da segurança operacional como o principal pilar de sustentação dessa indústria. E ainda vinculado ao Ministério da Defesa, temos a parte de aviação militar e, principalmente, com maior interface com o lado civil, a navegação aérea, investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, por meio do DECEA e do CENIPA. Um pouco da estrutura organizacional, rapidamente, da Secretaria. Fora o gabinete do ministro e a Secretaria Executiva, a Secretaria foi dividida em 3 áreas finalísticas principais: a Secretaria de Aeroportos, a Secretaria de Política Regulatória de Aviação Civil, que eu me encontro como titular dessa área, e a Secretaria de Navegação Aérea Civil. Os outros 2 secretários também já tiveram a oportunidade de estar aqui nessa comissão, o senhor Juliano Noman, secretário de Aeroportos, e a senhora Clarice Bertoni, secretária de Navegação, também já tiveram a oportunidade de estar aqui.
Então, em termos de principais atribuições, a formulação, coordenação e supervisão de políticas para o setor, formulação e implementação de um planejamento estratégico para o setor é algo que eu acho que o governo brasileiro como um todo vem devendo historicamente uma visão mais consolidada e estratégica, visão de futuro, curto, médio e longo prazo para o setor. Elaboração de planos de outorgas, o item de coordenação, que eu já tinha mencionado da importância da coordenação entre os órgãos e entidades do sistema, e articulação com o Ministério da Defesa no que se refere à política de navegação aérea civil, que tem uma interface muito grande com o nosso setor. Então, falando um pouco agora do panorama setorial, aqui nesse slide era um dado que estava com 714 aeródromos públicos, esse número se altera constantemente, mas ele tem, nos últimos anos, girado em torno de 720 aeródromos públicos e a sua distribuição. Eu acho que esse mapa mostra, de certa forma, que, em termos de infraestrutura aeroportuária, e aqui eu não estou falando da capacidade dos aeroportos, da adequação aos requisitos de segurança, mas ao fato de ter ou não ter aeródromos, a gente tem uma capilaridade boa dentro do país. O principal desafio, em alguns lugares, sim, precisa de expansão, em alguns lugares, sim, precisa eventualmente de pensar em novos aeroportos, mas na grande maioria dos casos existe alguma infraestrutura disponível. O principal desafio é adequar as condições de segurança, condições de acesso, condições de conforto de passageiros, mas uma rede bem distribuída pelo país, de certa forma, a gente já tem, não é o nosso principal gargalo hoje. Falando um pouco da evolução da frota brasileira de aeronaves, um dado que surpreende a muita gente, esse número de frota é a segunda maior frota do mundo, perde apenas para os Estados Unidos, e a gente tem visto, especialmente nos últimos 4 anos, aí, um crescimento médio muito grande na quantidade de aeronaves, um crescimento de 4,3% ao ano. Fora isso, as aeronaves têm voado mais, as aeronaves, de certa forma, têm voado com um load factor maior, têm tido uma utilização melhor, então, todo esse crescimento do transporte aéreo visto por todos, e a necessidade, todo o desafio de expansão de infraestrutura, regulamentação, para fazer frente a esse crescimento, que eu costumo dizer, um problema bom que a gente enfrenta, é um problema derivado de um crescimento do país como um todo, da melhoria da distribuição de renda. Então, é um crescimento que gera um desafio, mas que a gente vê com bons olhos. E só para terminar a parte de panorama setorial, um pouco da distribuição dessas aeronaves por categorias. Temos aí a maior parte como serviço aéreo privado, uma grande frota de táxi aéreo, uma grande frota de instrução, aviação agrícola. Então, mais ou menos para dar isso aí é do anuário da ABAG, uma noção de como se distribui essa frota de aeronaves da aviação geral no Brasil hoje. Então, passando um pouco para a parte mais específica que eu queria falar brevemente, que é a caracterização do setor de táxi aéreo. O setor de táxi aéreo é um serviço aéreo público exercido mediante autorização. Isso está definido hoje no CBA, no Código Brasileiro de Aeronáutica. Aqui a autorização, a gente não está falando simplesmente de uma licença operacional, mas da autorização como uma figura, como um instrumento de outorga de prestação de serviço público. Outra característica importante do setor de táxi aéreo é que é vedada a venda de assentos individualmente. O táxi aéreo vende um fretamento de um voo como um todo. Existem exceções previstas na regulamentação, que são as linhas aéreas sistemáticas, mas, via de regra, é vedada aos táxis aéreos a venda de assentos individuais. Isso dá uma característica ao táxi aéreo muito diferente da aviação regular, inclusive dos voos charter. Um ponto muito importante e que, infelizmente, muitas vezes não é visto dessa forma, é que o táxi aéreo é hoje o principal agente de capilaridade do transporte aéreo. Isso, de certa forma, foi mencionado aqui no discurso proferido pelo presidente, sobre a quantidade de locais atendidos pelo transporte aéreo regular e a quantidade de locais atendidos pelas empresas de táxi aéreo, o que mostra a essencialidade desse serviço. Hoje o Brasil tem mais de 5.500 municípios, 130 e poucos, 140, o número que também varia, atendidos por transporte aéreo regular. Lógico que a abrangência da área de alcance desses aeroportos é maior do que só o seu próprio município, mas fica muito evidente que o transporte aéreo regular sozinho ele não é suficiente para atender todas as necessidades de movimentação de pessoas, toda a externalidade em termos de negócios que isso gera. Então, é um ponto que nós do setor, e provavelmente nós todos que estamos aqui, e o que já demonstra per si uma preocupação com o setor de aviação civil, provavelmente temos uma visão
mais nítida da importância desse setor, que infelizmente muitas vezes é visto pela sociedade geral como um setor de luxo, um setor que não é essencial, um setor que não tem tanto problema, ser onerado, e acho que o nosso papel é tentar trabalhar num convencimento da sociedade como um todo da importância desse setor. Muitas vezes a gente brinca que o setor é visto como quem transporta os milionários do ponto A para o ponto B, e é muito mais que isso. Eventualmente, o transporte aéreo pode sim fazer transporte de executivos, mas toda operação de plataforma de petróleo, todo o transporte de pessoas indo e voltando de lá é feito por empresas de táxi aéreo. Muita operação em linha de transmissão de energia também é feita com empresas de táxi aéreo. Isso demonstra, de certa forma, que qualquer custo a mais colocado sobre essa indústria é um custo que é repassado, de certa forma, à nossa cadeia logística. Então, é muito importante a adequação da prestação desse serviço, é muito importante o apoio à prestação desse serviço. Um outro ponto também já mencionado, eu prometo que não combinei com o presidente, é que é um importante agente de formação de recursos humanos para o setor. Muitos dos pilotos e demais trabalhadores dessa indústria de táxi aéreo são os que futuramente viram pilotos de linha aérea, trabalham em grandes empresas, então é um agente catalisador disso, é um outro ponto de bastante relevância e gera grandes externalidades positivas na economia. Por mais que, eventualmente, o transporte aéreo regular seja o principal transportador de pessoas, às vezes uma viagem realizada por empresa de táxi aéreo, que seja levando uma ou duas pessoas, é o que vai gerar e possibilitar um novo negócio em uma localidade remota, que vai, por sua vez, trazer um aumento de PIB para aquela região, vai gerar um crescimento da população, do entorno daquele aeroporto, e isso muitas vezes é o que induz que, depois de algum tempo, aquela localidade está passando a ter uma densidade de tráfego suficiente para ter uma linha aérea regular e ter todos os benefícios para aquela população. Então, por todas essas questões que demonstram a importância do setor, é que o setor precisa ser foco de políticas públicas que visem o seu desenvolvimento. Isso é muito importante para a gente, isso é um dos pilares lá, e nós temos trabalhado nesse sentido. E aí, falando um pouco dos principais desafios que a gente está enxergando e tentando lidar, eu acho que um grande desafio é um marco regulatório adequado para o setor de táxi aéreo. E é um marco regulatório legal e infralegal. Legal, a gente tem em discussão aí a questão do Código Brasileiro de Aeronáutica, vários pontos afetos ao setor de táxi aéreo em discussão. No infralegal, principalmente toda a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E aí a gente, para dar alguns exemplos de necessidade de marco regulatório adequado, uma é a questão de requisitos de segurança. Esse é sempre o pilar número 1 para nós que trabalhamos no setor, no governo. Acho que temos vários outros objetivos, mas nenhum deles pode fazer com que a gente prescinda da segurança. Então, os requisitos de segurança eles precisam estar bem calibrados para, de certa forma, equilibrar uma operação segura, uma operação confiável, em níveis de segurança internacionalmente aceitos e, ao mesmo tempo, sem onerar demasiadamente a indústria para que não seja alguma coisa que seja um impedimento do crescimento do setor. A questão das barreiras à entrada, e aí acho que é um trabalho que tem sido feito. Eu, no período que tive na agência, acompanhei muito disso e sei que o trabalho continua no sentido de reduzir as barreiras à entrada, facilitar que novas entrantes estejam prestando esse serviço tão essencial para a população. Então, não vou entrar muito nisso, muito porque provavelmente vai fazer parte da fala do Ricardo Catanã sobre a questão de como se dá a constituição de empresas de táxi aéreo. Falando um pouco do custo regulatório, é um assunto que eu entendo como pouco discutido, mas essencial, de bastante importância, que é muitas vezes o custo de se atender os requisitos de segurança, requisitos jurídicos, requisitos societários, enfim, que são impostos à indústria. Eles já são, de certa forma, elevados, mas muitas vezes são custos necessários para atender os objetivos. Mas muitas vezes os custos, a gente não tem uma expressão adequada para compliance, que é os custos, basicamente seria dizer quanto você gasta para provar para o órgão regulador que você cumpre aqueles requisitos. Então, para dar um exemplo, uma coisa
é o custo tributário, é quanto você tem que pagar de um tributo. Outra coisa é quanto você gasta para provar para o governo que você está pagando esse tributo. Contadores, auditoria independente, enfim. No setor aéreo, da mesma forma, a gente via um avanço nesse sentido. A questão burocrática com a ANAC era muito mais complicada, era muito mais difícil se enxergar quais eram os caminhos para criar uma empresa, para estar provando que você cumpre com os requisitos contábeis, os requisitos jurídicos, os requisitos societários. Cada alteração contratual de sócio precisa passar e ser submetida à agência para ser aprovada, haja visto o controle de capital estrangeiro que incide sobre essas empresas. E todo o ganho que a gente tem de simplificação desse processo, ou às vezes ganhos de tempo na análise, são ganhos que é menos tempo que a empresa tem o capital empatado, que ela já investiu em alguma infraestrutura, alguma aeronave, está esperando sair uma licença. Então, tudo isso, de certa forma, contribui para o desenvolvimento do setor, uma redução de custos, que são custos que, na verdade, não geram ganhos de segurança. Esses são os principais que a gente precisa atacar. Falando um pouco de infraestrutura adequada, tanto infraestrutura aeroportuária quanto infraestrutura aeronáutica precisam ser uma base de suporte adequada para o crescimento desse setor, e aí muito do que a gente vem trabalhando de expansão da infraestrutura é algo que serve tanto para aeronaves de grande porte quanto para empresas de táxi aéreo, o que não dispensa a gente de pensar nesses aeroportos menores, na adequação deles, sistemas de contra-incêndio, cercamento de pista, balizamento noturno, enfim, vários itens que precisam estar adequados para o crescimento desse setor em bases sólidas. Formação de recursos humanos é uma ação que tem sido bastante sólida, está em gestação na Secretaria de Aviação Civil, um programa muito grande. Nós tivemos aí um aumento dos recursos do FINAC, com a MP que já foi votada na Câmara, está para ser votada aqui também, que redirecionou alguns recursos do setor que antes iam para a superávit, iam para o Tesouro Nacional, agora passaram a compor o FINAC. Os recursos das concessões, que foram bastante grandes também, compõem agora o Fundo Nacional de Aviação Civil. Então, a gente passa a ter agora uma base financeira mais sólida para poder fazer frente a um programa de formação e capacitação de recursos humanos. E aqui a gente tem que olhar tanto a questão de regulamentação, quais são as exigências profissionais para os profissionais desse setor, tanto de pilotos quanto de pessoal de terra, via adequação dessa regulamentação, quanto essa questão de fomento, que é essa principal ação que eu mencionei da SAC. E, por fim, melhorias contínuas na segurança operacional. A ANAC é o órgão responsável por essa fiscalização e regulamentação de segurança, e segurança é algo que a gente nunca entende como pronto, a gente está sempre perseguindo uma melhoria nessa segurança operacional para que a gente possa estar sempre evitando qualquer acidente, qualquer incidente, qualquer coisa que mina tanto o crescimento do nosso setor. E apenas como considerações finais, tem sido uma preocupação constante desde a criação da Secretaria, isso espelha muito a forma do ministro Wagner de trabalhar, é que a modelagem de todos os projetos conduzidos pela SAC é sempre em estreita coordenação com os diversos órgãos governamentais envolvidos. Isso vale para todos, o trabalho das concessões foi muito forte nesse sentido. A gente entende que essa coordenação é muito importante, porque se ela não é feita, quando chega lá nos 45 do segundo tempo, que um projeto está para sair, tem sempre alguém que levanta a mão e fala: eu não fui ouvido, tem tal ponto, tem aquele. Então, a gente tem tentado trabalhar sempre em coordenação com os demais órgãos e sempre também com uma ampla participação da sociedade de uma maneira em geral e, em especial, das entidades setoriais. Cito como exemplo a discussão da revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tramita no Congresso Nacional, e que nós já tivemos aproximadamente 15 reuniões com entidades setoriais. A gente chama para discutir, para entender as posições do setor e nos dá subsídios até para que a SAC, nessas reuniões com os demais órgãos governamentais, possa estar trazendo uma contribuição das entidades setoriais, quais são os interesses, quais são as preocupações, e eu acho que é uma forma de trabalho que tem funcionado. Então, esse é um ponto que a gente pretende continuar sempre trabalhando dessa forma. Então, era isso.